sejam bem-vindas novamente. Essa é a live muito especial com a Rebeca. A primeira não deu certo, vamos ver se agora a gente vai conseguir manter aqui. Vou esperar a Rebeca entrar. A Rebeca chegou. Vou chamar aqui. Oi, Daniela. Rebeca, envia o convite pra mim, por favor, porque eu não consigo te chamar aqui. Maravilhoso. Ah, chegou. Agora vai dar certo. Pronto. Acho que agora vai melhorar. Eu desliguei o Wi-Fi. Vai ficar melhor. Vai dar certo. Então deixa eu começar de novo, porque, né? Vamos então. Sejam todas muito bem-vindas a essa live. Estou aqui com a Rebeca, isso mesmo, Daniela, uma gigante da urna Fortaleza. Conheci a Rebeca há pouco tempo, através do santinho dela, através do Matheus. E eu estou muito feliz, Rebeca, que você aceitou esse convite. Tenho certeza que muitas das mulheres que estão aqui me acompanhando já conhecem você, só que algumas ainda não. Então eu gostaria que você se apresentasse e falasse o que você quisesse a respeito de você, da sua história. Então, boa noite. É um prazer imenso estar aqui. Eu acompanho Cássia já faz um bom tempo. Já tenho ela como uma grande inspiração. Eu sou psicóloga. Por muito tempo atuei ali como professora, né, professora em universidades. E aí, ultimamente, eu tenho me dedicado à clínica, ao Instagram aqui, então ministro diversos cursos. Então, eu já fazia esse trabalho. Já vinha falando sobre sofrimento, sobre crescer na personalidade, né? E aí, de repente, a minha vida vai se entrelaçando com aquilo que eu faço, né? E aí, o que, né, realmente estourou ali na minha história foi meu filho, Matheus, esse aqui da foto, né? Um bebezinho que, na verdade, meu sexto filho, né? Eu já tive eu já tinha dois bebezinhos no céu, né, de um aborto espontâneo, e Matheus nasceu com metade do coração. Né? Descobrimos ainda na gestação que ele tinha metade do coração, uma doença cardíaca gravíssima, que para que ele sobrevivesse, ele precisaria passar por uma série de procedimentos que não haviam na nossa cidade, na nossa região, na verdade. Nenhum bebezinho nunca sobreviveu com isso. E em muitos lugares no mundo, essa doença é considerada uma síndrome incompatível com a vida. Então, assim como nós recebemos sugestões de aborto, outras pessoas o tempo todo recebem essa mesma sugestão quando recebem o diagnóstico da síndrome da hipoplasia do ventrículo esquerdo. E aí nós vivemos, obviamente isso não era cogitado por nós, nem um pouco. Cássia, não sei se você sabe, mas minha família tem uma história de aborto que inclusive você já contou aqui, que é a do Andrei. Andrei é praticamente meu irmão, a gente cresceu na mesma casa, né? Ele é meu primo, mas a gente cresceu junto. Então, assim, já havia uma história, né, por trás com isso que tornava tudo incogitável, né? Então, nós fomos na luta pela vida de Matheus, naquilo que cabia a nós. Né? Então, nos mudamos literalmente com as crianças. Eu tenho 2 filhos hoje, Cecília e Lucas. Estou grávida, né, de Francisco agora, já depois de Matheus. E nós nos mudamos para São Paulo por tempo indeterminado, para que fôssemos lutar pela vida dele. E é interessante, uma coisa que marca muito a história de Matheus, é que desde o início, desde o momento da descoberta, na verdade até antes disso, a gente já conseguia sentir muito forte a presença de Deus em todo o processo. Uma coisa que eu sempre conto quando eu falo disso, porque me marcou muito, foi um dia antes do diagnóstico, para a gente ver como é a pedagogia de Deus. E tem muito a ver com essa live. Um dia antes do diagnóstico, eu conversava com minha doula,
Ela é uma doula cristã, rezava por mim, e ela começa a rezar por mim e ela cai no choro, né? E eu não sabia nada de Mateus ainda. Eu estava grávida, estava com 17 semanas, gestação progredindo normalmente. E ela disse, Rebeca, quando eu rezo por você, me vem a história de Santo Antão. Especificamente, quando ele, diante de tantas batalhas espirituais que ele travava, ele pergunta a Jesus onde Jesus estava. E Jesus responde para ele que estava ali o tempo todo, mas queria vê-lo lutar. Então, naquele momento, aquilo não fazia tanto sentido, certo? Jesus quer me ver lutar. Eu entendi isso, mas ainda não sabia qual seria a luta, né? E aí, no dia seguinte, no momento que a médica fala, e na verdade aquilo ali também para a gente não era um contexto totalmente estranho, porque há 3 anos atrás havia tido uma luta muito grande já da nossa família pela vida do meu esposo, que também é cardiopata. Então ele quase morreu também precisou passar por cirurgia, por UTI. Então, no momento que a gente vê a médica se demorando muito no coração, imediatamente eu entendi que tinha alguma coisa ali, só não tinha noção da proporção, né? E aí, quando eu conto para ela, né, doutora, eu tô vendo a senhora olhando muito, com muito detalhe o coração, exame muito demorado, o ultrassom que já ia lá para 1 hora de atendimento, assim, ela não, assim, ela incansável ali olhando tudo, né, e muito tensa, muito tensa. E aí quando eu pergunto a ela, me conta a história do seu esposo, e aí eu fui contando e ela continuando o exame. E aí ela diz, tem alguma coisa, mas não é isso, é pior. E aí quando, né, enfim, quando tudo se confirma, imediatamente o que vem para mim é aquela frase que já tinha sido dada, né? Então, Deus me preparou de uma forma muito, sabe, como só Ele, e muito amorosa. Então, naquele momento ali, eu entendi que a gente precisava lutar. E aí começamos essa batalha, né, de ir para São Paulo e fazer a parte que nos cabia no processo. E entregar aquela que não cabia, né? Eu fui, né, as coisas vão aparecendo. Engraçado isso, né? As mensagens, Deus vai mandando essas mensagens de diversas formas para nos fortalecer. E outra frase que eu tenho muito forte comigo e que eu levei comigo para São Paulo e eu repetia praticamente todos os dias, porque não se sabia se Mateus iria nascer, né? Então, a médica, né, a cardiopediatra responsável, ela dizia, o coração dele é tão bizarro, mesmo para um coração com hipoplasia, que eu achei que ele não iria nascer. Entende? Então, todos os dias era se abandonar mesmo, assim. Então, essa frase que eu repetia para mim é uma definição de esperança que eu aprendi aqui na internet com o professor Vitor Meirelles, que ele diz assim, esperança é estar desprotegido das suas versões de futuro, né, e soltar o controle do tempo nas mãos de quem é anterior a todo tempo. Então, todo tempo eu repetia isso para mim. Eu preciso soltar o controle. Eu não sei o que vai acontecer. Então, eu vou fazer minha parte e confiar. Então, isso aí era uma constante dentro de mim, que a gente precisava confiar, independente daquilo que viesse. E assim nós fomos. E aí a história aconteceu como deveria acontecer. E nós acompanhamos, né? Muitas famílias acompanharam na Rebeca. Eu acho que foi assim, surpreendente para vocês esse movimento que o Mateus conseguiu fazer dentro da internet, com tantas famílias que começaram a acompanhar. E eu tenho certeza de que esses meses, essa luta de vocês, consolou e animou muitos corações.
pelo mundo, né? Eu mesmo fiquei daqui observando, nós rezamos muito com vocês, né? Eu tenho amigas que conhecem você, essas amigas que me apresentaram, olha, tem uma mãe que precisa de oração. E nós sempre rezávamos, sempre rezávamos. E Mateus, né, foi e teve aquela foto, né, de você segurando ele. E daqui eu, como mãe, Rebeca, eu penso assim, eu não aguentaria, eu não suportaria, eu não consigo imaginar o tamanho dessa dor, né? E por isso que eu penso em você e penso em Fortaleza. E eu queria trazer alguém para falar disso, tá com eco, né? Por que será? Deixa eu abaixar um Aqui pouquinho aqui, estamos vamos ver se mal. resolve. Vamos lá, vou continuar, tá? Perdão, gente, então, talvez melhor. E eu tava pensando em trazer você para falar sobre isso, porque você falou agora dessa questão de fazer a minha parte e deixar que Deus faça a parte dele. Eu sempre acreditei nisso, sempre. De que há coisas que não estão no nosso controle. Como, por exemplo, que era o caso de Mateus, né? O coraçãozinho dele, tudo que ele ia passar, você não sabia como seria. Mas essa questão da esperança, eu li isso essa semana, Rebeca. De que a esperança não é você não se programar, você ser uma pessoa totalmente desorganizada, mas é você fazer o seu hoje bem. O que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho hoje cuidar do Mateus, eu vou lá fazer minha consulta. Todos os dias era assim, né? Um dia de cada vez. Essa é a questão da esperança. E há muitas mães, Rebeca, muitas mães que vivem um desespero, uma desesperança, né? Um desconsolo diário de que Deus não está comigo. E isso é um pecado grave, as pessoas não têm noção disso. É um pecado grave. É o primeiro pecado que não. O primeiro mandamento. Nós precisamos crer mais em Deus acima de todas as coisas. E quando nós temos essa desesperança, nesse desespero, nós estamos cometendo esse grave pecado de achar que Deus não caminha conosco, né? Então, eu vou trazer a Rebeca aqui para dar esse testemunho. Porque quando a gente vê uma mãe como a gente, uma mãe que está aqui do nosso lado, e que ela está feliz, lutando, nós temos um novo ânimo. Eu posso fazer isso também. Né? Eu posso ser um pouco melhor, um pouco mais forte. E eu tenho certeza que é só Deus que pode dar essa coragem, né? Dar essa fortaleza para uma mãe. Porque não deveria acontecer. Eu sempre penso assim, né? Quando eu vejo uma mãe que enterra o filho, isso não deveria estar acontecendo. Isso não é o natural. Não são os filhos que enterram seus pais. Não o contrário. Rebeca, você é uma mulher de fé, né? Eu acompanho você aqui. Você falou no Andrei, quando eu mandei mensagem para o Andrei, eu sinto muito. E ele sabe o que ele me falou? Assim, é um santo. É um santo. Desde, no meio daquela dor existia essa alegria, essa certeza de que Mateus estaria no céu. E aquilo me emocionou mais do que, meu Deus, né? Diante do sofrimento, como é bom termos fé. Porque não acabou aqui, né? A vida do Mateus não acabou aqui. Nesses poucos meses que ele passou, e agora muito mais, a presença dele vai estar sempre. Nós rezamos pelo Mateus, Mateus reza por nós. E que bonito que é ter essa consciência de que a vida humana ela não acaba aqui, né? Nós temos um corpo físico, mas também temos uma alma que é imortal. Rebeca, como que... Agora, né, você tá grávida de novo. Queria que você me falasse assim, como que é a vida depois de Mateus? Tenho certeza que muita coisa mudou. Né? Você agora tem mais medo? Você falou que seu marido tem um problema no coração, Mateus teve um problema no coração. Você tem mais medo ou você tem mais amor, mais esperança? Eu tenho mais esperança. Sabe por quê, Cássia? Porque com Mateus eu descobri muita coisa. E a certeza, né, as pessoas falam muito isso, né? Como é que você conseguiu? É uma pergunta que eu recebo todos os dias, porque com a morte dele, para você ter noção, no dia da morte, exatamente no dia da morte de Mateus, chegaram 30 mil pessoas no meu perfil. Foi uma coisa assim, inacreditável quando eu abri meu celular. E a maioria também não, mas assim, uma grande quantidade eram de mães que perderam seus filhos. Então essa é uma demanda que chega para mim todos os dias, assim, das formas mais diferentes. Pouco tempo, acaba de perder ou acaba de descobrir alguma coisa, ou então já perdeu há 10 anos e não conseguiu se recuperar. E de alguma forma elas olham para mim, né, para toda a história que aconteceu com o Mateus, e aparece uma chama de esperança de
é possível sobreviver, entende? Muitas missões se abriram para mim com o Mateus, mas uma coisa que é fundamental, assim, o que é que fez com que você conseguisse, digamos assim, né? A pergunta principal é uma certeza. A principal certeza de todas é que Deus é bom. E por que essa é a certeza que me sustenta? Porque eu sempre pensava o seguinte: se eu tenho certeza, isso aqui para mim é inquestionável, que Deus é bom e que tudo que vem dele é bom, só pode ter uma outra razão para isso. Isso assim, ao longo, né, dos meus últimos anos, que foram os anos assim de conversão real, isso ficava muito claro. Então, há uma razão, ainda que eu não consiga compreender aqui. Mas ele é tão bom que ele vai me dando formas de ir compreendendo aqui mesmo, para ir consolando meu coração. Então, isso aí é fundamental, né? Se Deus é bom, há de ter uma razão. E não tem uma, né? Tem muitas. Tem muitas, na verdade, né? Eu costumo falar muito da questão do bordado, né? A história do Padre Pio, quando ele representa a vida ali como uma criancinha, sentada no banquinho, olhando a mãe bordando, e quando ela olha para cima, tudo que ela vê é um amontoado de fios que parecem não fazer sentido, né? Mas se por um acaso, por uma graça, ela consegue ver um pequeno pedaço daquela figura, ela vai enxergar, beleza. E a impressão que eu tenho é que Deus vai fazendo esse movimento. A gente não vai enxergar o todo, a figura toda, mas pequenos pedaços que eu vejo que já vão consolando o meu coração. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que as coisas precisavam acontecer exatamente como aconteceram. Primeiro, porque tudo que poderia ser feito a nível objetivo mesmo, assim, levar para o melhor hospital, para a melhor equipe, enfim, tomar os remédios, as precauções necessárias, foi feito. E tudo que a gente poderia fazer também a nível espiritual foi feito. Foi feito, assim, de os maiores sacrifícios que eu nunca pensei em que eu conseguiria fazer, por Mateus eu conseguia. Por Mateus, tudo parecia ficar, sei lá, sem comer o que eu mais gosto pro resto da vida. Entende? Não é nada. Isso não é nada. Entende? Então, assim, qualquer coisa que eu pensasse era muito pouco. Eu digo muito isso. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa e eu falava sobre isso, né? Porque a maternidade, não só no nível de uma morte de um filho, mas assim, a maternidade ela nos traz muitos desafios. Assim, o tempo todo, desde a gestação, enfim, a gente vai se desafiando ali, até porque a gente se abre para um amor muito intenso, e quanto mais a gente ama, mais a gente vai estar suscetível a sofrer, porque aquela criaturinha vai sofrer, vai sentir dor, e a gente também, o cansaço, e uma série de outras coisas, né? Se eu consigo dar aquilo ali um sentido, tudo fica diferente, né? A forma como eu encaro ali é diferente, né? Porque a nossa capacidade de fazer as coisas por amor, e aí a Fortaleza não tem como, ela anda junto disso, ela é impressionante. Então, assim, eu dizia, né, para uma paciente que falava, se queixava do puerpério, que é um período tenso, que o cansaço é muito grande, é exaustivo, né? É muito exaustivo. Enfim, as dores da amamentação, eu sempre passo por isso também. E aí eu falava para ela, contava um pouco ali, né? Não tem como não entrar na história, né? Até porque hoje eu sei que muitas pessoas me procuram também por isso, né? E aí eu dizia, atribui a isso um sentido. Todas as vezes, por exemplo, que você acordar e isso for muito, né, cansativo para você, isso for assim muito custoso, lembra de algo
que te faria lutar até muito mais, né? Então, por exemplo, na minha dor, né, na dor que eu senti ali, por ver Mateus lá na UTI, eu entregava, por exemplo, pelas crianças que eram abandonadas, que não tinham seus pais. Sim. Pelas mães, né, pelas mulheres que tentam engravidar, né, que gostariam muito de ter filho e não conseguem ter. Então, assim, o que é no teu coração, você dizia, se eu pudesse, eu queria mudar um pouco disso aqui. Eu queria, né? Então faz por isso. Faz por isso que ganha uma força que você não tem noção. Né? Então, assim, isso sempre me vinha, assim, no hospital. Quando eu estava mais exausta, a rotina era muito intensa, porque a gente ficava 24 horas com ele. E com as crianças também. A gente seria mais cômodo não levá-los, talvez. Mas eu não via como a melhor opção. Por quê? Porque eu não sabia quando iria voltar. Então, o que é que a gente fez? A gente alugou um apartamento próximo ao hospital e a gente se revezava entre ficar com as crianças e ficar na UTI. Então, tinha dias que eu não dormia, assim, dormia 2 horas, né, quando chegava em casa. Por quê? Porque na UTI ficava acordado, não tem cama, né? Você tem uma cadeira do lado, no máximo. E chegava em casa e tinha as crianças me esperando, que não entendiam nada, que queriam brincar, que queriam meu amor, porque tudo na vida deles também estava diferente. Eles estavam numa outra cidade, né? Tudo era diferente. Então, assim, onde encontrar forças? Eu encontrava neles, né? Em Deus, e sempre entregando o sofrimento por uma causa, por alguém, ou por isso, né? Pelas pessoas que sofrem de alguma forma. E aquilo ali fazia com que aquele sofrimento ganhasse mais sentido, mais peso, um peso bom, assim, sabe? É isso que eu preciso fazer, é aqui que eu preciso estar. E era assim que a gente ia renovando a cada dia. Eu lembro que, e às vezes a gente acha assim, chegou no extremo, não consegue, né? A mãe passa por isso diversas vezes, assim. É verdade. Eu não aguento. Aí de repente você aguenta, né? Isso é o amor. Isso Eu lembro quando a gente teve alta da UTI pela primeira vez, era assim, foram 47 dias no hospital, muito intensos, não tanto quanto o que viria depois da segunda etapa, que foi depois ele morre, mas na primeira etapa, essa primeira etapa é quando ele nasceu, ele já ficou. Exatamente, ele nasceu, ele já teve que nascer, foi direto para a UTI, assim, eu vi muito rapidamente no parto, e ele já foi imediatamente para a UTI, na Semana Santa, né? Com 48 horas de vida, Mateus já tinha operado o coração 2 vezes. Ele tinha operado, com 24 horas ele teve uma piora, operou de novo. Meu Deus. Então, foi assim, uma coisa inexplicável, assim, não tem nem como descrever tudo aquilo. Na sexta-feira santa ele estava operando pela segunda vez. Então, o sábado santo meu foi um sábado de espera total, assim, junto à Nossa Senhora. E aí, depois de tudo isso, né, depois de tudo aquilo que ele passou ali para conseguir sobreviver, pegou infecções diversas vezes, foi para reanimação 3 vezes, enfim, muita coisa, ele sai da UTI. E é aquela sensação assim, maravilhosa, meu Deus, meus filhos vão se encontrar, né? Os 3 finalmente vão se ver, enfim. E depois, com uma semana que ele tinha saído, a gente comete um erro na medicação. E Mateus precisa voltar para a UTI. Eu pensava assim, eu não tenho forças para entrar lá. Eu não tinha noção de que precisaria voltar. Quando a gente fala com o médico, ele diz, precisa voltar agora. Porque é uma medicação de coração, o coração dele pode parar. Então, naquele momento, eu disse assim, eu não vou conseguir entrar naquele lugar de novo. Foi muito tempo ali querendo sair, parecia que nunca saía. Mas a gente acha força. A gente acha força, não tem como.
Entende? Então, o amor ele vai ampliando essa capacidade. Assim. Fortaleza e amor andam juntos. Então, tem que ir, não tem outra opção, né? Mas Deus é tão bom que ele não teve nada. Não teve uma pequena alteração naquela frequência cardíaca naquele dia. Foi impressionante. Parecia que tinha bebido água. Ficou bem, assim. As 24 horas de UTI foi só de observação, mas dizia assim, nada, não teve uma alteração. Remédio 10 vezes mais para baixar a frequência cardíaca e não nada. Porque não era a hora ali. Não era o momento dele ainda, ele tinha muita história para contar. E vocês largaram tudo, Rebeca, assim, o emprego de vocês, como que ficou? Você falou que vocês se mudaram depois, né, para São Paulo. Bem longe de onde vocês moravam. Vocês largaram tudo mesmo e foram para buscar ajuda? O que é que a gente fez? Quando, mais uma vez, a questão do preparo de Deus. Se eu tivesse na faculdade, só na faculdade, por exemplo, teria sido um momento bem tenso, né? O que é que eu vou fazer? Mas o que é que acontece? Nesse momento, eu já atendi online, e aí eu fui fazendo um processo com meus pacientes, quando eu percebi, né? Para alta, e aqueles que não davam para dar alta, ainda precisavam trabalhar, eu fui conversando e encaminhando para profissionais da minha confiança que tinham um perfil específico para cada pessoa. Então, eu praticamente soltei todos os meus pacientes, porque eu não podia deixá-los esperando todo o tempo. Sim. Mas o que é que a gente fez? Eu já lançava cursos nessa época, então eu tinha uma ideia de um curso que é o caminho, né, um curso que eu tenho sobre crescimento na personalidade, é um caminho de crescimento na personalidade. Só que para mim era um curso que estava na minha cabeça, estruturado, e algum dia ia sair, ia demorar muito. Mas no momento que a gente recebe o diagnóstico de Mateus, o que é que acontece? Eu olho para meu esposo e falo, vai ter que sair aquele curso. Não tem outra. E ele que trabalha comigo, né, ele disse, vamos embora. Naquele momento ainda tinha uma outra coisa. Havia uma possibilidade de Mateus precisar fazer uma cirurgia de coração intrauterino, que é uma coisa muito surreal, né? Até hoje, quando eu penso, meu Deus do céu, operar dentro do coração, operar o coração dentro da barriga. Eles fazem isso e é um procedimento caro que não é coberto pelo plano. Então, a gente teria que fazer particular. E aí foi o que motivou a gente a dar o gás, assim, a gente virou madrugadas, gravando o curso. Muita gente, muitos amigos ajudaram, assim. Tem um curso extra que é só de bônus, que são professores amigos, Pacheco, Tiago, Rafael de Abreu, Daniel, Andrei, enfim, Miguel, Soriano, muita gente ajudou e a gente fez isso, né? Assim, muito rápido mesmo. Porque era essa parte que nos cabia. No fim das contas, o que é que aconteceu? O quadro de Mateus, ele agravou na barriga e a cirurgia já não era mais útil para ele. Literalmente, ele ficou assim, Deus. Então, acontece que... E pronto, e aí aquilo ali que a gente tinha se esforçado, todo o dinheiro que tinha juntado, nos sustentou no tempo que a gente precisou, né, ficar distante de tudo isso. Não tinha como, na verdade, trabalhar, atender naquele momento. Meu esposo também trabalha na internet, então foi isso. A gente fez um preparo antes, né? Enquanto a gente estava na barriga, isso. Aí fomos trabalhando, para que naquele momento o Mateus fosse nosso foco. É verdade. Entendi. Perguntaram aqui, Rebeca, a respeito do casamento, né? Diante de tudo isso. E eu vejo isso acontecendo, né? Comentou assim, tá difícil, né? Que muitos casais, ao perderem um filho, eles também se perdem, né? O que será que acontece, Rebeca? Eu vejo você, né, a sua família, e não, por mais que seja dolorido, né? Nossa, mamãe que perde um filho, imagina a saudade que você sente do Mateus. Ele era lindo, ele tinha um sorriso lindo, né? Os olhos assim, lindo, tem cara de santo mesmo, um santinho lindo. Imagina que seja uma saudade assim, nossa, mas que você não vê a hora de reencontrar ele no céu. Mas eu não olho para você e vejo tristeza.
e vejo assim, nossa, coitada da Rebeca, não, na hora a gente se compadece, a gente chora, né? Todo mundo chorou, nossa, a Matheus não tá mais aqui, nós choramos muito, todas as mães, né? Quando uma mãe perde o neném, toda mãe sofre, né? Nós estamos unidas pela maternidade. Então é como se nós também tivéssemos perdido um pouco do Matheus. Mas hoje eu olho pra Rebeca ali, sorridente, bonita, muito grávida de novo, né? Tá com a barriga ali, bem aparente. E a gente fica tão feliz. Nossa, que linda essa família. Que lindo esse casal que pode ser fortaleza e está ajudando outras famílias. O que você pode falar para uma família assim, Rebeca? Nós perdemos o nosso filho, parece que essa dor é inconsolável. Eu converso com uma mãe, não sei se ela está aqui hoje, converso com ela há algum tempo, que ela perdeu um filho pequeno, se eu não me engano ele tinha 3 anos, num acidente dentro de casa, brincando com o irmão. Isso é algo muito triste. E eu vejo a dor dela, assim, ela fala, eu tô tentando, mas eu não estou conseguindo, eu perdi a minha alegria. Porque acabou que o irmão foi causa da morte do outro, né? Vou resumir, não vou contar toda a história, mas o irmãozinho brincando acabou levando à morte do irmão. E ela fica nisso, assim, nossa, como que vai ser? Eu não consigo sentir mais essa alegria da vida. Eu tenho certeza que muitas mães te perguntam isso. Então que essa live, né, sirva para isso, assim, olha, é possível superar. Deus não é mal, né? Outra mulher tem pergunta, Cássia, gente, eu peço perdão pelo meu áudio, eu não sei o que fazer, vai continuar assim mesmo, tá? Cássia, eu perdi o meu neném. Por que Deus faria isso? Porque eu sempre falo da questão da nossa esperança de acreditar que Deus tem um propósito. Não que Deus queira que a Rebeca sofra, não, eu queria que a Rebeca sofresse. Pelo contrário, eu queria que Mateus viesse e despertasse muitas vidas para o céu. Por isso que é bom, não pelo sofrimento. Não porque a gente vê uma mãe enterrando o filho, não é isso que a gente pensa na bondade de Deus. Mas é na oportunidade de crescimento espiritual. Tanto que vocês se moveram tantas famílias que se compadeceram e voltaram a rezar, rezaram pelo Mateus, não é? Então, nós vimos isso acontecer aqui. Eu voltei a rezar pelo Mateus, eu voltei a ir na igreja por causa do Mateus, eu voltei a ter fé e esperança por causa da família da Rebeca. Isso é bom. Não é a dor em si, mas isso é bom, né? Então, olhar para essas mães que sofrem demais com a perda de um filho, para um casal, o que você pode falar para essa família? Eu aprendi, Cássia, a tornar a minha dor bendita. E por que ela é bendita? Porque a minha dor, e todas as vezes, é uma dor que eu já entendi que eu preciso conviver. Não vai sair, né? E aí muitas vezes as mães, elas esperam isso, né? Elas mandam mensagem, já faz tanto tempo e ainda dói tanto. E o que eu digo é, vai continuar doendo, não tem como. Não tem como a gente tirar essa dor. Mas eu entendi que essa dor, ela é bendita porque ela me leva para algo maior do que eu. Eu me tornei completamente dependente de Deus com ela, dependente da Eucaristia com a minha dor. Eu costumo dizer que é como se fosse minha estrelinha de Belém, que me conduz ao menino Jesus. Entende? Então, eu fui aprendendo a conviver com essa dor. E sempre que ela vem, eu entendo, eu me apego ainda mais a Jesus. Né? Claro que a crença na vida eterna faz muita diferença. E uma coisa que eu sempre digo também é que eu escolhi honrar a vida do meu filho. Eu não tenho como mudar o fato de que Mateus morreu. Sim. Eu não tenho como mudar o fato de que eu vou precisar lidar com essa dor. A única coisa que eu posso fazer é escolher como eu vou lidar com ela. E eu escolhi que eu vou honrar a vida de Mateus. Né? A imaginação, ela pode ser uma desgraça na nossa vida, mas ela também pode ser uma graça. Então, eu uso muito a imaginação. Eu precisei usar muito minha filha, porque ela, né, sofreu ali bastante a morte do irmão, a mais velha, principalmente, né? E comigo também. Então, sempre que, sabe, dá o nó na garganta, que aperta mesmo, eu penso em Mateus muito bem. Eu penso em Mateus dizendo, mãe, se acalma, eu tô bem. Mãe, fica tranquila, eu tô bem. E eu penso
como eu gostaria que meu filho, não, meu filho Mateus e meus filhos que estão aqui, me vissem. Como eu gostaria de ser para eles. Então, quando eu digo que eu escolhi honrar a vida de Mateus, né, quando vem a tristeza, eu penso, amanhã eu fico triste. Hoje não. Né? Hoje eu vou fazer o melhor que eu posso. Né? Então, hoje eu vou, né, amar os meus, hoje eu vou me concentrar aqui no que eu preciso fazer pelas crianças, pelo meu marido, para que um dia a gente possa, quem sabe, nos encontrar. Né? Então, a morte não é o fim. E aí, quando você perguntou lá no início, você tem mais medo? Você, né, ficou com mais medo? Não. Porque se eu já experimentei desse amor tão grande, se for para vir outro com cardiopatia, tudo bem, assim, não está no meu controle. Então, se for isso que precisa acontecer, e como eu disse, se eu acredito que Deus é bom, eu acredito que tudo que vem dele é bom. Então, se for necessário, eu lembro muito, assim, muito de uma coisa que meu esposo falou que, assim, consolidou para mim toda a história de Mateus. Ele nunca fala. Ele sempre está calado, né, do meu lado ou por trás das câmeras, mas ele falou uma coisa assim que, sabe, esclareceu perfeitamente. Já estava dentro de mim e ele colocou em palavras. Ele disse para uma médica um dia numa consulta, enquanto a gente contava, era uma médica que tinha me acompanhado no início do processo, e eu estava ali contando para ela a história, o desenrolar da história. E ela muito emocionada, chorando, era minha ginecologista, obstetra. E aí meu esposo disse assim, doutora, quando eu vejo tudo o que aconteceu com o Mateus, toda a história dele, eu imagino, né, como se Jesus assim me perguntasse, e se eu te desse teu filho, bom, nos teus braços? Mas nada disso aconteceu, querido. Ninguém convertido, nenhum milagre, nada disso. Sim. Você tem seu filho. Mas do outro lado, aquela criança, né, comigo e assim, milhares de histórias de conversão. De dentro de casa, né, que é mais difícil, de perto, de ver pessoas que diziam assim, não acredito em Deus, rezarem um texto, se ajoelharem e fazerem promessa. Há pessoas que eu nunca vi na minha vida e que me encontram e começam a chorar e dizer, voltei para a igreja por causa do seu filho, saí da depressão por causa do seu filho, engravidei por causa do seu filho. Assim, inúmeras coisas. E ele diz, quando eu olho essas duas coisas, eu não consigo escolher outra coisa senão exatamente o que aconteceu. Exatamente da forma que aconteceu. Então, isso me sustenta. Isso me sustenta muito. E com relação a como é que fica a vida depois de tudo, eu vou sempre repetindo isso para mim, porque tem dias que são mais difíceis. Todo dia 18 é um dia difícil, porque é um dia que foi o dia da morte dele. Dia 31, há pouco tempo, né, em março, que dia 31, Mateus faria 1 ano. Eu sabia que seria um dia muito difícil. Então, o que é que eu fiz? Eu pensei o que é que eu poderia fazer para tornar esse dia o mais leve possível. Então, eu juntamente com minha irmã, a gente organizou uma homenagem para Mateus. E foi muito bonito. Foi muito emocionante. Até hoje as crianças falam. Então, assim, a gente fez uma paródia de uma música para ele, que as crianças cantaram. A gente decorou tudo com as coisinhas dele, com quadros dele, com bonequinhos. E a gente soltou balões, né, em direção ao céu. Sempre dizia, cada um ia lá, dizia uma palavra de amor, Mateus, te amo, as crianças gritavam. E soltava o balão, enfim, foi lindo, foi um dia lindo. Então, assim, a gente não é livre de tanta coisa, né? Nós não somos livres de tantas coisas que nos acontecem. Mas a gente sempre vai ser livre para escolher como é que a gente vai lidar com isso. A mesma coisa com o meu esposo.
Eu, né, enquanto psicóloga, já acompanhei diversos casos que um problema na família de diferentes ordens destruiu o casal. Sim. Então, desde o momento que eu sabia o que eu ia passar, não tinha noção da dimensão, mas assim, que a gente começou a entrar na história e eu vi que era difícil, eu pedia a Jesus para que eu não perdesse a sanidade da minha alma. Jesus, que eu não perca a sanidade da minha alma. E então, eu e meu esposo, a gente saiu muito mais fortalecido, porque a gente viveu junto tudo aquilo ali. Então, eu e ele, a gente vivia, né, chegava em casa, né, e se abraçava. Não tinha, assim, eu não consigo conceber como isso nos distanciaria, entende? Uhum. Se Uhum. o teu olhar está ajustado, se você sabe que Deus é bom, que essa vida é um vale de lágrimas, mas que não é isso, é só, né, um pedaço de algo maior, é, e você entende que tudo ali tem um propósito, então eu queria viver junto com ele aquele propósito. Então ele me fortalecia, eu fortalecia ele. Tem dias que ele está melhor, tem dias que eu estou melhor, e a gente vai se fortalecendo. Muita gente se assusta. Eu recebi muita mensagem, até de hater, que olhava para mim, hater, assim, pessoas, mulheres mesmo assim, que me odiavam pelo fato de eu ter engravidado. Mensagens do tipo, como é que você teve coragem? Como é que uma mulher vivendo o luto vai engravidar? Coisas desse tipo, assim. Ai, Eu, meu Deus. caramba, é uma falta de entendimento da vida, do amor, do casal, do relacionamento. Então, assim, pra gente, o natural seria a gente se unir mais. Uhum. Né? Então, o Francisco, que é meu filho agora, ele veio em consequência de tudo isso. Uhum. Que coisa, né? Que incapacidade, né, Rebeca, de olhar para a vida. Não falo só da vida do Mateus, mas a vida em geral, cada um de nós, né? Nós estamos caminhando aqui, e por mais que seja esse vale de lágrimas, porque todas nós temos algum sofrimento, todas, inevitavelmente, alguma cruz é mais pesada, eu acho, como a sua, que é uma cruz pesada que muitas pessoas podem ver você carregando, mas nós estamos caminhando. E eu não gostaria de ver a Rebeca chorando para sempre. De uma família que vai viver o luto para sempre. Eu vi vocês fazendo, comemorando o aniversário do Matheus, eu fiquei tão feliz. Ai, que coisa bonita. Todas as mães deveriam fazer isso. Porque vocês têm uma certeza, vocês alcançaram o que todos os pais querem, um filho no céu. Nós que temos fé, nós cremos verdadeiramente nisso. Quando eu falo, olha, a mãe do Santinho, tem também a Mariana, que é uma outra mãe que ela perdeu a filha dela, né? E eu falo, mãe de uma Santinha. Não é da boca para fora, nós cremos verdadeiramente nisso, porque Mateus recebeu o batismo, morreu uma criança sem pecado, onde ele está? Está bem, está junto de Deus. Então nós nos alegramos com isso. Tudo que eu quero para os meus filhos é que eles estejam no céu. Mateus já está lá, né, esperando, né? Olha, mãe, né? Como você fala, um dia de saudade, eu estou aqui, estou te esperando. E eu sempre falo isso para as mães. Ah, se eu perdi um filho, assim, o que você me fala, né? Engraçado isso, né? Elas me pedem um consolo. E por mais que eu nunca tenha sentido essa dor, eu tenho fé. E eu sei que se acontecesse, quando eu perder alguém, a minha mãe, que vai ser muito doloroso, vai ser essa certeza que vai me sustentar. E essa certeza nos traz essa fortaleza que você tem, né? Está doendo muito. Mas existe um lugar que é eterno. Nós vamos nos encontrar lá. Aí lá vai estar o Mateus, vai estar a Mariana, vai estar os nossos mais queridos. Nós precisamos lutar ainda mais para estar lá. Kimberly Han fala disso, né, no livro Amor que dá Sim. vida. Olha, agora você já tem um pedacinho no céu, um motivo a mais para você lutar por ele, lutar pela salvação. Então é aquele negócio de dar um sentido novo a toda essa dor. Nós vamos agora ter mais ainda, mais alegria ainda. Vamos lutar com mais força, né? Penso que os irmãos vão, quando crescerem, vão poder olhar para essa história e lembrar com amor, né? Não a mamãe que foi responsável, mas a mãe que se manteve de pé. Você falando do que o seu esposo falou, eu pensei muito em Nossa Senhora, né? A gente consegue entender através do sofrimento humano um pouco do que foi aquele sofrimento divino para Nossa Senhora.
entregar o seu filho inocente para ser humilhado, receber chicotadas, e ser entregue na mão dos malfeitores, deve ter sido muito doloroso. Porque não era um filho qualquer, era o próprio Deus. E ela o entrega, ela deixa que aconteça. E por quê, né? Porque eu acho que era essa visão que você agora me deu, né? Esse despertar. Então, era isso, né? No meio daquela dor, tenho certeza de que havia essa certeza no coração de Nossa Senhora. Ele vai sofrer agora, mas durante a existência do mundo, muitas almas vão se converter. E isso atingiu a Rebeca, isso me atingiu aqui, isso atingiu a vida do Mateus. Então, naquela entrega tão dolorosa, nós hoje podemos conhecer esse amor. Então, vocês conseguiram se aproximar mais, né, desse conhecimento tão profundo do que é a nossa fé. E é extraordinário a gente poder ver isso acontecendo, assim, tão próximo, tão agora. Porque a gente lê a vida dos santos, às vezes parece distante, mas nós olhamos para a Rebeca agora, para sua família agora, e nós vemos, olha, é possível. Esse amor que nós conhecemos, ele é tão forte, mas tão forte, que é capaz de transformar a morte de um bebezinho em algo bom, em um sinal de esperança, né? E Cássia, é curioso porque uma das mensagens que eu mais recebi no velório de Mateus, logo que a gente veio de São Paulo, veio com o corpinho dele e fomos para o velório. E assim, vieram pessoas de outras cidades para velar o corpo dele, para enterrar ele. E algumas pessoas, inclusive, me procuravam lá e diziam, eu já vim agradecer. Isso no dia do enterro, ele morreu na segunda, na quarta a gente enterrou ele, e diziam, eu vim para agradecer, porque no dia que Mateus morreu, eu pedi para quando ele chegasse no céu, ele pedisse a Jesus tal coisa. E hoje eu já consegui isso. Assim, o coração naquela hora só vibrava, assim, obrigada. Entende? Conta pra mim, Rebeca, como que é ser mãe de um santo? Porque acho que você já recebeu muitos testemunhos de milagres, né? Eu tenho, sei lá, mais de 300 testemunhos de Ah, já histórias. acredito. E, assim, coisas muito incríveis. Eu não sei se Vanessa tá aqui, geralmente ela tá nas lives. Ela é uma pessoa, eu não a conheço pessoalmente, eu conheci um testemunho dela. Muitas pessoas me mandaram, inclusive, até que eu consegui um contato direto com ela. Cássia, fazia 8 anos que ela tentava engravidar. Ela tem falência ovariana e o marido é infértil. E ela disse que no dia que Mateuzinho morreu, ela pediu: Mateus, sorri para Jesus e pede um filho para mim. E ela tá grávida e é um menino e é Mateus. E assim, é incrível, assim, não tem como. Eu lembro que na festinha de Todos os Santos, ele morreu 18 de outubro. No primeiro, primeiro de novembro, eu recebi muitas fotos de festinhas de Todos os Santos, de Mateus, de bebês fantasiados de Mateus. Ah, que lindo. Eu fui para uma, inclusive, e cheguei lá, me surpreendi porque a decoração de Todos os Santos, Mateus estava lá no topinho do bolo. Então, assim, não tem como explicar isso. São muitos, eu recebo muito depoimento de médicos, que também é impressionante para mim. Médicos que dizem assim, meu paciente não tinha mais o que fazer com ele. E como não tinha o que fazer, eu pedi a Mateus e hoje eu dei alta. E eu tenho pedido para eles me enviarem, criei um e-mailzinho lá, eu não quero perder nada disso, nada disso, Cada depoimento que... Dona Nena que apareceu aí, ela foi uma das que me encontrou no velório de Mateus e me disse isso. E ela trouxe uma pessoa e disse, essa pessoa aqui, ela conseguiu uma graça pedida no dia da morte de Mateus. Então, assim, são muitas histórias, não tem como negar, sabe assim? Não tem, é incrível. E histórias de conversão também. Total, assim, pessoas diziam,
muitos evangélicos que começaram a rezar o texto por conta dele. Eu tenho amigas evangélicas que eu me surpreendia. Elas mandavam foto, meu primeiro terço. Meu primeiro terço é por Mateus. Que bonito. Outras, né, que nem acreditavam em Deus, né? Na psicologia eu conheci muita gente, né, que não acreditava em Deus, mas que através de Mateus viveram uma experiência, né? Minha melhor amiga, ela diz isso hoje. Hoje é muito mais difícil. Eu precisaria fazer um maior esforço para eu não acreditar do que para eu acreditar. Mateus Com me certeza, converteu. com certeza. Então, assim, são muitas graças. E aí, aquilo que eu falei, né? Às vezes a gente não entende. A gente pedia um milagre na vida de Mateus, né? Mas ele que trouxe muitos milagres para nós. No fim das contas, ele que trouxe muitos milagres para nós. Então, assim, as coisas aconteceram como deveriam acontecer. São as mais fáceis? Não. O Andrei está perguntando aí do livro. Já está pronto, já está na editora. Estou só esperando. Eu estou só esperando a você editora falou, mandar. já que já está pronto. Esse livro é para contar a história do Mateus? História de Mateus. E eu começo a contar desde um pequeno pedaço da nossa história, que eu costumo dizer que é como se fosse o prelúdio do que viria depois. Então, assim, conto a história também do meu esposo, enfim, tá bem emocionante mesmo. Eu falava ontem com o editor, ele disse que tinha terminado de ler, estava diagramando, e ele disse, eu me emocionei muito lendo o livro, né? Então, assim, foi uma das coisas que eu me prometi fazer, né? Que quando Mateus morreu, eu disse, eu não vou deixar que tudo isso aqui se perca. Entra no esquecimento. Exatamente. Eu preciso contar essa história. E todas as vezes que eu conto, ela frutifica, né? Mateus é a sementinha que precisava morrer mesmo para dar frutos. Na minha vida, assim, ele me transformou mesmo, mas isso não ficou só em mim, né? Na verdade, se espalhou de uma forma que eu nem tenho noção mais, né? Assim, é muito incrível mesmo. A sua vida, né, a vida do Mateus, de toda a família, aliás, nos faz compreender a dor e não rejeitá-la, porque nós pedimos muitas coisas a Deus, né? Eu tenho certeza de que vocês pediram, olha Deus, deixa o Mateus aqui, né? Mas que se faça a sua vontade. E não era para Mateus ficar aqui, era para ele lá do céu fazer esse monte de milagre que ele já está fazendo. Então, nós podemos compreender que o sofrimento ele é inerente à nossa vida, mas não quer dizer que ele vai nos fazer tristes, né? Isso. Assim, há um sofrimento, há uma dor, há uma saudade imensa, mas não há tristeza. Nossa, que revolta! Eu deveria estar aqui, Deus não me ouviu. Né? O que adiantou eu rezar? Muito pelo contrário, nós conseguimos entender que essa submissão à vontade divina nos traz essa paz. Olha, não foi do jeito que eu queria, mas foi muito bom. Isso. Nós conseguimos até dizer que bom que Mateus já se foi, né? Que bom que ele já está no céu fazendo tudo isso. E quem não tem fé não consegue compreender essa questão. Parece uma loucura, né? É uma mãe que perde um bebê e vocês estão celebrando isso de alguma forma? Pois é, porque existe algo além da dor, né? Algo por detrás dessa cruz. Eu gosto de falar para as minhas meninas que me acompanham aqui, que tem dores grandes. Olha, a cruz está aí, ela existe para todas nós. Só que se nós olhamos somente para essa cruz, sem fé, ela só é um peso, né? Ela é só uma dor, um fardo que a gente tem que carregar e arrastar. Não há sentido nisso. Mas quando nós lembramos de que no meio daquela cruz existe um Salvador, que existe um amor, aí tudo faz sentido. Eu entendi. Exatamente. Não é só uma dor. Isso. Eu Pode falava falar. que já na UTI, assim, eram muitas intercorrências. Eram muitos apitos, né, do monitor lá com saturação caindo, frequência aumentando, pressão baixando, coisas desse tipo, assim, era a nossa rotina comum todos os dias. E eu fui entendendo, assim, não é para aí que eu tenho que olhar.
Então, sempre eu repetia, não olhe para o monitor, olhe para a cruz. Não olhe para o monitor, olhe para a cruz. Então, assim, até hoje, né, se é um momento de maior, né, que você quer deprimir mais, eu olho para a cruz, porque a cruz, ela não para na cruz. Ela sempre vai me remeter à ressurreição, né? Então, para um cristão, todo e qualquer sofrimento, ele é uma oportunidade de redenção. Então, eu olho para isso, para a história de Mateus, para a minha dor, para a dor do meu esposo, da minha filha, e tudo que eu penso é isso. Não para aqui. Aqui é um pedaço. E como eu vou viver esse breve segundo da minha vida, eu escolhi que eu iria viver da melhor forma possível para que eu possa honrar o meu filho e honrar os meus filhos que estão aqui. Porque Mateus, ele alcançou o céu. Mas eu ainda preciso me esforçar por mim, por meu esposo, por meus outros filhos. Então, assim, não tem como eu desistir da missão. Nossa, não tem lógica, assim. No pensamento cristão, não tem lógica. Meu filho está desfrutando da vida eterna. Eu quero que todos possam ir para lá. Como é que eu vou desistir de lutar por isso? Como é que eu vou desistir de levar a Cecília? Como é que eu vou desistir de levar Lucas, de levar Francisco? Então, assim, isso nos impeliu a ter ainda mais desejo, né, de santidade. Isso inspirou em nós mais desejo de santidade, mais desejo de, sabe, de realmente, assim, hierarquizar a vida e pensar o que é principal aqui e o que é que não tem sentido, assim, diante daquilo que a gente quer. Então, tudo isso vai dando mais certeza do caminho que a gente precisa percorrer, ainda aqui no tempo que nos resta. Uma das formas que a gente usou para ajudar minha filha a lidar, foi bem difícil para ela no início. Quantos anos ela tem? Ela tem 5 anos, assim, fez recente, então ela tinha 4 anos e um pouquinho, mas assim, ela entendia tudo. Eu chegava triste em casa, ela dizia, mamãe, ele piorou, vamos rezar. Então ela mesma me chamava, ela mesma ajoelhava. Então o que é que começou a me preocupar com a morte de Mateus? Assim, acho que foi uma das coisas mais difíceis pra gente. Porque Cecília, ela ficou muito revoltada no início. Porque ela só sentia a dor da saudade, que ela nem sabia o que era saudade até então. Sim. Então ela ficou brava, ela ficou assim muito agressiva, muito arisca. Até ela entender que aquilo era saudade de Mateuzinho. E para a gente ensinar a ela sobre conceitos como transcendência, vida eterna, a gente precisou entrar ali no mundinho dela, entender o que ela estava sentindo, imaginar que ela não tinha as ferramentas que a gente tinha para conseguir ajudar ela a lidar. Então, assim, por diversas vezes era um dia difícil, que ela dizia assim, quando ela aprendeu a falar, quando ela entendeu que era saudade, né? Ela dizia assim, mamãe, hoje está muito difícil. Todos os dias ela cantava a música de Mateus. Todos os dias, assim. Ela faz aula de música, ela chegava na aula de música, quer cantar qual música? A música de Mateus. Então, assim, sempre. E aí, ela dizia, tá muito difícil. Aí eu dizia, vamos brincar de céu? Aí ela, vamos. A gente deitava, ficava olhando pro céu, e começava a brincar. Brincar mesmo, assim. Aí ela, mamãe, Mateuzinho tá no braço de Santa Terezinha. Aí eu, olha, filha, tá chegando São Francisco. E ela dizia, será que Santa Cecília vai deixar ele tocar um pouquinho da harpa? Então a gente começava a brincar com isso. Isso começou a fazer com que ela entendesse de uma forma diferente. As histórias dos santos, principalmente dos santos infantis, foi fundamental para ela. Eu ganhei um livro de Valesca, né, que é do Our Home School. Ela veio me visitar e trouxe um livro que é aquele livro dos pastorinhos de Fátima. Aquele livro foi fundamental. Por quê? Porque tem Lúcia, Jacinta e Francisco. E quando ela vê, né, Nossa Senhora diz a eles, né, que Jacinta e Francisco vão precisar ir primeiro e Lúcia vai ficar, pronto, aquilo ali encaixou na cabeça dela, Cássia, de uma forma que ela disse,
Assim como Mateuzinho precisou ir primeiro, Jesus quis ele primeiro perto dele, fazendo milagre lá do céu, e eu e Luquinhas precisamos ficar aqui, até quando Jesus quiser. Então, encaixou perfeitamente. Então, assim, se eu simplesmente abandono, se eu simplesmente foco na minha dor, minha dor tá muito grande, e tava, entende? Mas assim, e eu não olho para ela, como é que aquilo ia ser processado na cabeça dela? Sim. Entende? Como um Deus talvez injusto. Por quê? Porque ela tinha pedido, ela tinha feito tudo, ela sabia disso, entendeu? Então, assim, se a gente não tirasse os olhos da nossa dor para olhar a dor de quem estava em volta, e dela especialmente, porque Luquinhas é muito pequenininho, né? Agora fez 2 anos. Então, assim, ele fala, eu botei uma história hoje, eu falando, gravando história, aleatório, e ele disse no meio do story, mamãe, sonhei com o Mateuzinho. Então, tipo assim, ele sabe disso, mas ele não tem a dor ali, ele não tem. Ficaram algumas marcas, tipo assim, ele diz, mamãe quer, o tempo todo, todos os dias ele diz que quer voar. E aí ele diz que quer voar, mas por que ele quer voar? Porque ele diz que quer visitar Mateuzinho, ele entende céu assim. É a forma dele entender. Então, o tempo todo ele fala de asa delta, tem 2 anos. O que chama a atenção dele é asa delta, paraquedas, parapente, pássaro, é isso, é voar. Ele disse esses dias, mamãe, eu quero morar voando. Aí eu quero morar voando, morar no céu. Morar no céu. Mas assim, porque aquilo ali trouxe, mas não é uma marca de tristeza para ele. É assim uma coisa boa, porque ele associou tudo isso a uma coisa boa. E já a Cecília foi um processo. E esse processo só aconteceu porque naquele momento a gente olhou para ela. Então, a decisão, por exemplo, de largar a faculdade, que eu dava aula, e ficar em casa, foi por isso. Exatamente por isso. Porque eu vi assim, minha filha precisa de mim. Para ela conseguir lidar com essa dor que ela está sentindo, ela vai precisar que eu esteja do lado dela, acolhendo aquela dor e ajudando ela a dar um sentido que eu precisava, inclusive, descobrir ainda como fazer isso. Porque a gente tinha capacidade de entender sobre isso. Já eram coisas que estavam plantadas e que só foram brotando ali. Mas nela não. Então, assim, isso aí é importante para uma pessoa, né? A gente tá na nossa dor, mas tem outras pessoas ali sofrendo também ao nosso lado. E se a gente não guarda ali um pouquinho daquela dor e vai ajudar aquela outra pessoa, como é que fica, né? Então, principalmente se você tem um caminho, como eu falei, a gente sabe para onde a gente quer caminhar. Então, não dá para abandonar o barco e, né, ficar triste e só. Né? Então, todo sofrimento cristão, ele é uma possibilidade de redenção. E às vezes eu falo, né, também para algumas mães que me procuram, a gente nunca sabe, aquilo ali, todo aquele sofrimento pode estar salvando tua família. Isso. Pode ser salvação, assim. Talvez se não tivesse isso, não haveria, porque vocês não lançariam um certo olhar, ou pelo próprio sofrimento, ser a forja necessária. Enfim, então assim, no olhar cristão, todo sofrimento pode ser transformado em redenção, assim como quando a gente olha para a cruz, a gente não para na cruz, né? A gente imediatamente se remete ao que vem depois, que é a ressurreição. Nós precisamos de enxergar esse Cristo no meio da cruz, né? Esse Deus, essa esperança da salvação. Senão, nós enlouquecemos, né, Rebeca? Mas o que seria da tua família sem essa certeza do céu? O que seria dessa pequena, de 4 anos na época, sem essa capacidade, né, que você trouxe a ela de compreender a transcendência? Desespero. Seria dor, sofrimento. Essa vida não faz sentido. Que seria cruel, né? A vida seria realmente assim, algo terrível. E para muitas pessoas é isso. Nós sofremos e não há quem nos console, mas você hoje confirma, existe um consolo divino, né? No meio da pior dor possível, existe um colo, existe um amor, existe um céu. E que bom que nós podemos experimentar e você pode testemunhar isso pra gente, né? Então, a questão da fé, né?
Deus, ele existe, Deus, ele é real, né? A vida de Mateus é testemunha disso. Você falou das suas seguidoras que rezaram o texto, mesmo sendo protestante. Eu tive meu parto há pouco tempo, né? Há 2 meses. E eu esperava um milagre. Eu recebi esse milagre, né? Através da intercessão de São José, que foi não ter hemorragia. E eu tive também uma seguidora, eu não lembro o nome dela agora. Ela falou assim: eu sou protestante, mas por vocês eu rezei uma Ave Maria. Sabe, eu falei, nossa, que sensibilidade, que amor. Isso, assim, essa geração de vida, os filhos, um parto, a aceitação, né, da vida, como que ela transforma a vida? Imagina se você não dissesse aquele sim lá atrás, mas não, eu aceito receber o Mateus, né? Eu e o esposo, nós aqui vamos nos unir e nós vamos aceitar a vida que vier. E veio Mateus. E Mateus veio e fez tudo isso acontecer por causa de um sim que vocês deram, né, há um tempo atrás. Então, eu quero terminar essa live, já temos mais de 1 hora aqui, para não tomar muito seu tempo, mas dizendo isso, é importante que nós sejamos mães. É importante que nós digamos o nosso sim, olha, Deus eu aceito, né? Deus não erra. O que você falou, Deus é bom, sempre bom, sempre bom. A gente pode não compreender a dor, não pode não compreender as dificuldades, mas esse bordado sendo feito, com o tempo passando, com a nossa fé, nós vamos compreendendo a arte que Ele vai preparando para nós, né? Então, aceitem a maternidade como essa forma de dar testemunho, de fortalecer, de ajudar outras almas. Eu falo assim que mãe não é ser mãe só dos nossos filhos. A vocação da maternidade, ela é essa que você está mostrando aqui. É a capacidade de acolher todas as outras almas, todas as outras vidas que vêm até nós e devolvê-las melhor. Nós tentamos fazer isso através do Instagram hoje, né? Que é uma ferramenta boa. As mães chegam com dor, nós escutamos essa dor. Olha, vamos continuar, vamos adiante, vamos rezar juntos. Isso é ser mãe. Então, cada mãe que está aqui, que me acompanha, aceitem essa vocação de grandiosidade, né, de acolher essas almas e devolver melhor. Rebeca, eu te agradeço imensamente, mais uma vez, pelo seu testemunho. Que bom que eu pude te ouvir, que bom que eu pude te encontrar aqui no Instagram. Para mim é uma honra muito grande. Eu me sinto privilegiada de poder te ouvir hoje. Eu tenho certeza de que as minhas seguidoras também vão guardar essa live no coração. Porque o testemunho de amor, ele transforma vidas, né? E você trouxe um testemunho de amor para mim. Eu nunca vou me esquecer do que você disse, nunca. Né? E com certeza isso fez muito bem para mim. Eu vou transmitir isso muitas vezes. Então eu agradeço a tua vida, a vida do Mateus. E se você quiser deixar uma última mensagem, fica à vontade. Eu que agradeço, Cássia. É sempre uma honra poder contar um pouquinho da história de Mateus. E estar aqui hoje para mim, como eu falei lá no início, é muito especial porque você já é uma mulher que me inspirava há muito tempo. Então, antes de Mateus, de eu engravidar de Mateus, eu já conhecia Cássia e já aprendia com esse amor que você transmite todos os dias. E faz muita diferença isso. A gente, né, conhecer mulheres, conhecer pessoas que nos dão ali repertórios de ação mesmo. Então, e você me deu muitos. Então, eu agradeço muito por essa oportunidade. Me emocionei em diversos momentos da live. Tenho que segurar, às vezes, para conseguir terminar a fala, porque a voz embarga, o olho fica marejado, mas eu entendo que eu preciso segurar para conseguir chegar até o fim e passar a mensagem que é necessária. Então, assim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e conto comigo aí para o que precisar. Você ou suas seguidoras também. Ótimo, ótimo. Vou encaminhar todo mundo para você lá. Obrigada. Essa live vai ficar salva, assim, claro. Essa live não pode se perder. E depois eu vou transferir ela para o YouTube, porque o Instagram está com problema, não está rodando live. Não sei o que está acontecendo. Eu já perdi 2, né? Então eu vou salvar aqui, depois vou mandar para o YouTube, né? E vocês podem acompanhar a Rebeca lá, que agora nós vamos acompanhar uma nova vida vindo, que é o Joaquim? Francisco. Não, Francisco, que é o Francisco bem que está vindo aí. Muito obrigada, Rebeca. Deus abençoe muito a sua família, tá? Que você continue dando esse testemunho de amor e esperança, de fortaleza que você é, né? Com a graça de Deus aqui para todas nós. Amém, Cássia. Um beijo grande e que Deus abençoe vocês também.
Amém. E rezem por Mateus, viu? Porque Mateus já chegou no céu fazendo muito milagre. Peça, recorram a ele. Um Ele beijo, meninas. surpreende Uma boa noite. sempre. Tchau, Beijo, gente. tchau, tchau. Beijo.